Muito bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso podcast Conversas Inspiradoras. Oi! Pessoal, eu tô aqui na Gigante Concórdia, Santa Catarina, recebendo nesse evento que chama HJ 2022, é a 6ª edição deste evento, que recebem milhares de pessoas aqui em Concórdia e dos mais de 200 palestrantes para discutirmos, para que a comunidade possa desenvolver pensamentos sobre carreira, sobre negócios e sobre crescimento, desenvolvimento social. E eu estou aqui com 3 convidados, na verdade um convidado e 2 convidadas. Você vai ter que entender que você não é protagonista nesse momento e por uma boa sorte. E a gente vai apresentar para vocês nesse bate-papo que vocês já conhecem, Conversas Inspiradoras, é o bate-papo de bastidores, o cafezinho para levar o que está acontecendo aqui para vocês. Então, qual é a regra do Conversas Inspiradoras primária? É que as pessoas se apresentam. E as mulheres não são as primeiras a falar, são as primeiras a decidirem se querem falar. Então eu deixo a vocês querendo saber se vocês querem se apresentar ou quem se apresenta é o ponta direita aqui comigo. Quem que vai primeiro? Já estou acostumada. Então... O nome que começa com A na chamada era sempre a primeira. Não tem jeito. Eu imaginei que ia ser essa lógica. Já está com horas de voo para se apresentar primeiro. Ok, eu sou Ana Garlett, minha formação é no direito, mas caminho aí pelo mundo empresarial, pelo empreendedorismo há muitos anos. E eu vim palestrar aqui sobre as forças invisíveis que atuam num negócio. Era até um tema interessante, estranho. Forças invisíveis. Exatamente. O meu trabalho é ligado ao pensamento sistêmico, né? Okay. Aquilo que ajuda um sistema, um negócio, que é uma empresa viva, a se desenvolver. E quais são as coisas que se faz um negócio que destrói também a força desse negócio. Posso depois compartilhar mais sobre isso. Vamos falar sobre isso, porque eu fiquei interessado. E à sua esquerda, quem está? Eu me chamo Micarla Freitas, fico bem feliz assim com o convite, né? Meio de espontâneo, mas eu gosto disso, então obrigada pelo convite aqui. Eu trabalho com palestras, treinamentos e mentorias nas áreas de vendas, liderança e comportamento humano. Então, estamos aí numa jornada, fazendo aqui palestrando. Ontem eu vim pela área de vendas, fiz a palestra Entender para Atender, Insights para Encantar Clientes. Mas gosto bastante desse novo agora, das tendências, do comportamento, inovação. Estou aqui com pessoas incríveis que corroboram com esse meu propósito. Então, uma honra estar aqui. Já temos uma linha, uma trilha para conversar. Arrasou. Muito bem. Você, então. Eu sou o Igor Drude, sou designer por formação, mas tenho atuado com consultoria de inovação corporativa nos últimos anos, ajudando empresas, principalmente as tradicionais, a viverem um pouco mais esse novo mercado, essa nova economia. Do outro lado, dando suporte para que os novos empreendimentos, as novas startups, se apropriem também de regras do jogo corporativo mais dinâmico, saiam um pouquinho daquela bolha, daquele frufru startupeiro que muitas vezes existe, para viver realmente negócio no mundo real. Muito bem. Bom, falamos de comportamento e desafio dos negócios, falamos de vendas, falamos da nova... Vocês dois falaram sobre nova economia. Se eu falar dos desafios das empresas, cada um tem o seu papel, mas vamos inverter em vez de falar das empresas, vamos falar das pessoas? Bora. O que vocês acham? Adoramos. Ótimo. O futuro é humano. Qual vocês acham, dentro das palestras, mentorias, vocês... tem sido o maior obstáculo que viabiliza os interesses das pessoas. Seja o interesse do emprego, seja o interesse do funding, seja o interesse de converter uma venda. Quais são os maiores desafios das pessoas? E eu vou começar pela ponta talvez mais próxima, que é a sua, quando você fala sobre os desafios invisíveis. Certamente os desafios invisíveis das empresas são os desafios das pessoas. Quais são eles? Com certeza, pessoas. Eu vi, inclusive, muitas palestras aqui onde se falava, você tem que cuidar do cliente, você precisa fazer isso e aquilo, sempre pessoas envolvidas. E talvez o maior desafio que eu observo no meu trabalho é encontrar um lugar para cada pessoa, o lugar certo.
porque muitas vezes determinadas pessoas têm características que funcionam muito bem numa posição e não funcionarão em outra. O grande segredo do líder é saber posicionar as pessoas de forma adequada, também perceber o pertencimento de cada pessoa. Ela está se sentindo parte. Aqui nós temos uma alma comum, uma memória comum, um campo comum onde cada pessoa esteja conectada com o para quê. Eu vejo que muitas vezes eu chego numa organização, né, eu trabalho com um líder e pergunto assim, para que você está fazendo esse negócio? Para que você está fazendo o que você faz? Se a resposta for dinheiro, normalmente não funcionará. Porque o para quê tem que ser algo que inspire as pessoas, que motive as pessoas, que leve esse sistema todo ao crescimento. Mas onde começa isso? Na contratação? Na no alma desenvolvimento? Ou na gestão? Começa na alma do fundador, de quem começa o negócio. O movimento, muitas vezes são movimentos até inconscientes que levam uma pessoa a abrir um negócio. Vou te dar um exemplo. A gente trabalhou com um dono de uma empresa alimentícia em São Paulo e ele montou uma fábrica de biscoitos. E quando foi perguntado para quê dele, ele se emociona. E ele diz, para alimentar as pessoas. E de repente ele fala, na verdade, quando meu avô veio do Nordeste para São Paulo, ele veio com as crianças e uma das crianças, no trajeto, perde a vida pela fome. Então ele, descendente... E ainda temos fome no Brasil. Ainda, descendente, ele cresce e ele sente um impulso de fazer esse negócio. E realmente é uma empresa que tem uma alma, tem um modelo, tem um para quê a mais do que só o ganho financeiro, mas ele é muito bem sucedido financeiramente. E as pessoas são conectadas com isso. Então ele diz que ele tem a sensação que cada criança que pega um pacote de biscoito, talvez aquela criança da família dele poderia ter vivido se ela tivesse algo. Entende? Se você sabe dessa história, você tem vontade de trabalhar para esse empreendedor? Você tem vontade de colaborar com esse projeto? Então, é aí que começa. Tem um motivo, tem uma alma, tem uma história. Eu faço parte de algo maior. Eu acredito nisso. É isso que eu vejo que torna um projeto bem-sucedido. Entendi. E você, quando a gente fala das vendas, quais são os maiores desafios das pessoas? Eu trabalho bastante... Você falou da nova economia, eu sei que é um cenário até mais amplo, né? O teu. Eu trabalho bastante com líderes, né? Gestores de negócios, de empresas. Então, esses líderes, eu digo que hoje a nossa organização ainda acontece por hierarquia, mas é algo que está transitando, né? A gente está horizontalizando. Então, os líderes têm um papel fundamental nesse processo, justamente de identificar nas pessoas o potencial de cada uma delas. Eu costumo dizer que as pessoas, eu sinto, né, que elas estão perdidas pelo excesso até de informação que a gente tem. Então, lidar com a potencialidade da pessoa. E a gente só vai conseguir reconhecer o potencial do outro quando a gente reconhece o próprio potencial. É um processo de cura que parte de nós mesmos para que a gente possa curar as outras pessoas. E aí é muito curioso, porque eu costumo dizer nas mentorias, atendendo profissionais, né, que querem às vezes fazer uma transição de carreira ou que querem se posicionar de uma forma diferente, eu quero ter maior performance, como que eu faço isso? Às vezes a pessoa ela até está no lugar certo, mas com as atitudes e com a mentalidade errada. O novo agora, ele pede um novo movimento, né? Então, eu penso que existe... Como? E qual é esse novo movimento? Um movimento de autoconhecimento, de propósito, que a Ana trouxe ali, de conexão de valores, porque é isso que faz a gente, enquanto humanos, sermos diferentes das máquinas, por exemplo. Sim. Então, esse resgate de quem nós somos, né? Eu achei um dado muito interessante estudando, eu estou fazendo pós-graduação de neurociência e comportamento, aprofundando mais essa fisiologia humana, e a gente vê ali que nós, enquanto seres humanos, diferente dos bichos, a gente precisou de amparo, cuidado, afeto, carinho durante muito tempo. Para a gente se vestir, para a gente tomar banho, para a gente ir para a escola, a gente dependeu de alguém. Então, essas conexões, elas provam que elas são importantes desde do início da nossa existência. Mas elas não cessam depois que a gente se torna... Só que por algum motivo... A gente usou a tecnologia como vilão, a gente foi se distanciando desse movimento. E olha só, eu li essa frase, não tinha me dado conta dessa pulseirinha que a gente está usando, e ela me deu um impacto muito forte, porque ela diz o seguinte: se não está no coração, não adianta estar na mente. Então, muitas vezes, a gente está tentando racionalizar algo, a gente está levando algo
para um movimento de dinheiro, como a Ana perfeitamente trouxe, algo que deveria estar no coração e na nossa própria fisiologia. Acho que eu fui acho que eu tô profunda, né, Ana? A gente fala tanto de humanização, a gente fala... E às vezes a gente precisa sair da subjetividade, da questão da humanização, do afeto, então do autoconhecimento, para transportar isso de maneira real e aplicável ao mundo dos negócios. Senão vira só um discurso. Exatamente. E aí isso é um problema. Porque a empresa Mas sabe o que eu reparo? Desculpa te cortar, assim, mas algo que eu reparo é que as pessoas estão buscando fora algo que está dentro. Entende? E aí busca fora e fica vendo o outro, e o contexto global ele é importante, mas essas atitudes, né, eu trabalho muito com atitude. Para mim, eu tenho um lema que é ações superam palavras. Se eu quero a mudança do mundo, eu preciso de alguma forma fazer parte dessa mudança. E por onde que eu estou começando essa mudança? Então, acho que é um ponto a se pensar aí também. o mestre da 18ª Academia de Letras, né, Michael Jackson, fala: se eu estiver começando a mudança, vou começar por mim. Exatamente. Que é aquela música Man in the Mirror, né? Que é bem legal também. Acredito Ele muito. começa a mudança por mim. Perfeito. Bom, muito bonito isso, nós estamos falando das empresas, mas aí vem o cara e fala assim: eu vou revolucionar o mundo dos tradicionais, eu vou juntar startups de um lado, inovação de um lado, com empresas do outro. Dá para fazer isso 100 pessoas? Ou qual é o maior desafio? Você pode até falar das duas perspectivas, dos desafios das empresas. Quando a gente fala tradicionais, não é pejorativo. Exatamente. É uma característica de solidez, de maturidade, de um fluxo comum por muito tempo. As pessoas às vezes não entendem o que significa tradicional. Tradicional é manutenção de coisas que deram certo ao longo do tempo. Isso é uma tradição. A chamar uma empresa de tradicional é um elogio. Quer dizer que ela perpetuou valores e práticas ao longo de um tempo. Todas precisam se tornar tradicionais. Quer dizer que você perpetuou o teu resultado. E aí, quais são os desafios dessas? Cara, basicamente, como tu estava trazendo isso, tá? Tanto para as startups quanto as empresas tradicionais, já em consonância que as colegas trouxeram, é a competência de reaprender a aprender. Ambas, tá? Para a startup, que ela está começando um mercado novo, dentro de um desafio que ninguém resolveu ainda, e ela se coloca em risco em querer resolver, ela precisa, dentro de uma faixa de tempo curta e com recursos escassos, aprender rápido. Qual é a melhor capacidade que ela teria para resolver esse problema? Qual a solução mais adequada? Como isso daí poder escalar por meio de tecnologia? Enfim, como se desvencilhar de mudanças de mercado que estão ocorrendo num ambiente hostil para ela? Ou seja, aprender rápido e continuamente é imprescindível. Só que muitas vezes a gente esquece como aprender. E aí voltamos para as empresas tradicionais também, que um dia, tá, por mais que na época delas não tivesse o termo, também agiram como startups, como pequenas empresas. Não há dúvida. Eles eram pequenos fundadores, com pouco dinheiro, com pouco tempo, pouco recurso humano, e precisaram aprender dentro da escassez como tirar valor e entregar valor para o mercado. E foram crescendo, foram validando práticas, consolidando elas e tornando-as tradicionais. Só que hoje o mundo muda tão rápido que o que era tradição ontem, talvez não seja mais válido hoje. Aí que tá. Ou não tem a mesma eficiência. A mesma eficiência. Valeu naquele tempo, não desmerecendo, aquilo foi válido, mas agora ela precisa reaprender a aprender. E aí o desafio. O que ela vai trazer de novo por meio dos seus profissionais, porque não vai ter mágica, a empresa não vai ter um algoritmo, não vai ter uma IA que vai fazer isso por ela. São as pessoas da corporação Deixa eu que ajudar. precisam. IA, inteligência artificial. A própria. Pra gente não... Cybernet e companhia, tá? Então, pessoal, as organizações precisam entender como que elas vão fazer com que seus profissionais voltem a aprender. Ou seja, tem os protocolos institucionalizados, tem os processos, as práticas, os produtos lá convencionados, mas precisamos voltar a empreender. Então, olhar para dentro, como voltaremos a reempreender o nosso negócio? Acho que algumas coisas são importantes para a gente fazer a conexão disso tudo, que é, começamos pela questão de propósito, falamos sobre autoconhecimento e falamos sobre integração, processos e protocolos. Os processos e protocolos ajudam as pessoas a se organizarem, assim como a língua, assim como os números, os códigos trouxeram eixos, as regras trouxeram eixos para que a gente tivesse caminhos organizados. 2 pontos importantes que você trouxe, a gente quando fala, quem que trabalha com desenvolvimento humano organizacional, a gente fala tanto sobre esses 2 casos, né? Reskilling, se você pegar ONU, pessoal, todo mundo fala sobre aprendizagem do futuro, o profissional do futuro, falam sempre sobre reskilling, upskilling e
learning. Aham. Né? Então, vamos tentar pegar esses termos aqui e falar. O reskilling, vocês são jovens, não são como eu, que já passei, né? Então, eu já passei por uma época, mas algumas pessoas vão se identificar. Por exemplo, pessoas que se formaram nos anos 80, começo de 90, pode ser falar, eu estou com muito medo desse mercado novo, porque a minha profissão, o meu ofício que eu aprendi, ele não tem tanta mais aplicabilidade no mercado de hoje, e eu ainda tenho um tempo, tenho filhos, preciso ter emprego, porque isso... E começa a vir a questão do medo. Nessa hora a gente pode falar de reskilling, né? Que é a reaprendizagem. Ou então, quem são as coisas novas que vão aprender? Então, eu vou pegar esse primeiro bloco para perguntar a vocês, trazendo o contexto, perguntando primeiro para vocês, da vida de vocês, para depois a gente falar das pessoas. O que vocês aprenderam nos últimos tempos em educação continuada, que foi importante para vocês? Qual foi o impacto disso que vocês aprenderam? E se hoje vocês tivessem que dar uma dica para quem está nos ouvindo, como procurar uma educação continuada? Por onde eu começo a procurar algo que seja importante para que eu continue empregável, para que eu tenha um conhecimento aplicável? Vou começar por aqui para te dar um eixo agora, porque aí você ganha um tempinho. Ah, tá bom. Vamos lá, Igão. Posso? Que eu vejo aqui que, pelo menos trazendo a minha experiência própria aqui, eu sempre fui muito prático, vivi dentro das organizações e tudo mais, e fiz graduação e tudo mais, mas sempre tive mais valor para as coisas do dia a dia organizacional. Até que, por provocação de um professor, Igor, vem para iniciação científica. Falei, cara, mestrado, não tem nada a ver comigo, né? Vem, Igor, vem. Lá dentro eu aprendi que, dentro da educação formal, existem competências, tá? Existem ferramentas, atributos ali, cara, que mudam o jeito de se ver o mundo. Tá? Isso é importante, porque muitas pessoas pensam, vou fazer um mestrado, doutorado, Pelo título. Porque acha que a patente jamais Exato. gera mais emprego. Gente, precisa ter um pensamento crítico. O que é isso? O que tem dentro disso e o que se aplica à minha carreira. E aí, então, você descobriu, a partir dessa educação formal, algo novo que era importante para a sua carreira. Importantíssimo, tá? E a gente vê aí um discursinho no ar aí também, não faça graduação, faça educação pirata e tudo mais. Como é que é a educação que você falou? Educação pirata. O que é educação pirata? Educação pirata forme a tua grade, faça a sua própria educação, desapegue dos títulos. Pirata é meio, né? É hard assim, né? Não, Hackeando a educação. Comprei um CDzinho, faz isso, cara. Quase ali no camelô, né? Mas educação pirata é justamente novas formas de se educar. Vamos pensar em educação livre, melhor. Educação E livre. tem o microlearning, que é O microlearning, tá? Tem que fazer por esses drops. Pirata a gente fala, não vou, eu não quero rebeldes ser ali. preso. Mas isso é um pouquinho do discurso, sabe? Porque dá um ar de descolado, né? Falar que tu é o diferente. Eu sou rebelde. Sou rebelde, então faço educação de uma forma diferente e não entro na educação formal. Mas aí a gente não teria cientistas, cara. Aí que tá Aí o a gente ponto. não teria evolução da sociedade, porque o conhecimento seria raso. O pensar como cientista é imprescindível para quem está nas organizações. Como pensa o cientista? Cara, ele primeiro, ele não tem certezas absolutas, ele vai buscar hipóteses em cima de problemas e vai por meio de testes e avanços Isso é construir fundamento de conhecimento. growth, cara. E é Descartes. Não tem ciência de foguete, é hipóteses, testes, e vou tirar das minhas costas o peso. Você tem que saber. Eu não tenho que saber nada. Vamos elencar hipóteses, vamos criar método de avaliar qual é o melhor caminho. Simples assim, tá? Simples assim, tá? E muitas vezes essas competências estão longe do dia a dia corporativo, onde o movimento é ao contrário. Você precisa ser um herói, tá? Ter certezas absolutas e defendê-las com unhas e dentes. Tá? E trazer esse princípio científico para o dia a dia organizacional, que não é algo hercúleo, que muitas vezes cria-se um mito, né? Cara, é algo muito difícil, não. É muito simples o princípio. Tem um laboratório de growth na minha empresa. Aí, Cara, não. cara, o laboratório de growth é uma mesa com café. Pronto. Tá? E você indo pra rua validando, conversando com pessoas, aprendendo e aprendendo. Então, esse é um fundamento muito interessante que veio da educação formal. Os instrumentos de coleta de dados, a capacidade de você analisar dados e fazer pensamento crítico. Então, esse é um primeiro grande exercício que eu tive para conectar os dois mundos. E aí também não é um mundo de flores também. A academia precisa se adaptar à agilidade do mundo atual. Tem as formalidades dela que precisam ser repensadas, mas os instrumentos que ela aplica são incríveis para o seu dia a dia. Talvez precisa pensar no método de conexão com a comunidade. O mundo que tá E aberto. isso
mudaria o jogo e até de atratividade. Né? Meu Deus, saía da tal da Torre de Marfim da educação e viria ao mundo real, tá? Poxa, porque os cientistas estão na rua, é o pequeno empreendedor que está testando, aprendendo e validando, tá? O profissional que está vendo os novos formatos de consumo, as pessoas estão se comportando diferente, tá na rua, não tá dentro dos laboratórios científicos. Sensacional. E você, qual foi o curso que você fez? Não foi pirata, né? Não, Inclusive, inclusive ter voltado agora para pós, é a minha terceira especialização, tá voltando para pós agora foi uma carência desse mundo acadêmico. Por quê? A gente trabalha com conhecimento, né? Vende isso de alguma forma, então a gente tem que estar sempre buscando, sempre bebendo. E eu tava nessa pegada de conhecimentos, formações mais enxutas, né? Mais dinâmicas. Tinha terminado a minha segunda pós lá em 2014, 2015, então tava um tempo ali com uma margem só em cursos de curta duração, eventos como esse, que são sensacionais, mas eu senti essa carência. Não, eu tô precisando do pensamento crítico, da densidade que a academia proporciona. E aí você perguntou, né? Eu penso que humildade é o novo agora, essa humildade de reconhecer que eu preciso sim continuar num processo de curiosidade contínua, de aprendizado contínuo. Sou super fã do Yuval Harari, e é um grande, né, pensador aí sobre futuro, um grande professor sobre isso. E ele fala, a gente precisa ensinar para as pessoas como ser mais flexíveis. A gente precisa ensinar as pessoas a estarem abertas para o que está por vir. Abertas e dispostas. Né? Dispostas do novo agora, muda esse jogo. Então a gente precisa entender essas dinâmicas e tá nessa multicarreira, porque o mercado agora pede uma multicarreira. Mas aí entra o autoconhecimento, onde eu começo a ter fazer uma pausa, eu quero clareza. aprender. O que é uma multicarreira? Multicarreira, a gente começa a ter uma diversidade de olhar. Eu não olho só para um movimento onde eu me torno aquela pessoa encaixotadinha que vive numa caixa Aquela minha fazendo baia, a aquela minha mesma cadeira e minha coisa. mesa. É até uma visão mais sistêmica. Cara, né? eu vou te falar o seguinte, ó. As pessoas pedem para eu me definir. Eu tenho muita dificuldade. Carla, o que você faz? Cara, eu tenho dificuldade, porque eu trabalho com, hoje, líderes, gestores, numa parte comportamental muito forte. Faço mentorias para empreendedores que querem montar o seu negócio. Faço vendas. Eu trabalhei 10 anos. Como é que eu vou excluir a área de vendas da minha vida? Então, não tem como eu não falar de vendas. Então, hoje, eu sou essa pessoa multicarreira. E se você me perguntar daqui 2 anos, não sei. Tem muita coisa acontecendo. Eu estou vindo em eventos como esse, o HJ Fantástico, que traz insights para eu me movimentar. Mas a grande questão é, será que estou flexível? Será que estou atenta a esse novo agora? Conversava agora com uma pessoa aqui, aleatória, o marido da minha amiga, e ele falava, nossa, Micaela, mas o que você pensa sobre diversidade? Cara, eu penso que é o novo agora, eu tenho que jogar esse jogo do novo agora, eu tenho que estar dentro disso, eu tenho que estar me atualizando disso, e mais do que tudo, eu tenho que respeitar se eu não sei, isso. E se não está no meu repertório, eu preciso entender. Eu preciso entender. Vá buscar informação. Você pode não concordar, mas você tem que entender. Você tem que entender o que está acontecendo, por que essa nova geração está vindo com esse gás, o que eles estão fazendo de diferente, porque independente de eu trabalhar com vendas, eu estou vendendo para esse público. Independente de eu estar como líder, gestor de uma empresa, essas pessoas estão dentro da minha empresa. Elas estão inseridas no mesmo mundo e no mesmo universo que eu tô. Então a gente tem que respeitar, ter humildade para entender, buscar esse pensamento crítico maravilhoso, Igor. Eu estava aqui, minhas conexões bombando, a Ana falando, traz esse movimento de pensamento crítico. A gente precisa se desenvolver e respeitar para jogar esse jogo do novo agora. Eu queria fazer uma pergunta especial. Eu particularmente gosto muito do universo da neurociência, desde os anos 2000, envolvido com ele, de uma maneira, depois de conversa sobre isso, mas e sempre, desde que eu me conheço, quando eu comecei a lidar com neurociência, as pessoas neurociência, estou falando de negócios. Aí vai vir com ideia maluca aqui. Por que você foi buscar neurociência e como isso se aplica aos negócios? Bom, eu estava muito nessa área do autoconhecimento e aí os empresários chegavam para mim, Carla, como é que eu meço que a pessoa melhorou? Eu falei, cara, isso é subjetivo. O autoconhecimento, ele é subjetivo em dados e fatos. É difícil criar uma planilha para mensurar o avanço daquela pessoa. Eu posso medir, claro, ela foi upgrade de cargo, mas hoje a gente tem carreira em Y. A pessoa pode não querer ser gestora e não significa que ela seja incompetente por isso. Mas, enfim, aí o autoconhecimento subjetivo, aplicando alguns testes, eu abordo, né, testes comportamentais que são científicos e validados, mas eu senti essa necessidade beleza, o que acontece dentro da cabeça da pessoa, na fisiologia, porque o comportamento ele é aparente, ele é a ponta do iceberg, mas existe experiências, vivências,
existe a questão da personalidade que é formada, a questão do que aconteceu, o impacto na infância. A Ana vai poder trazer isso também melhor do que eu. O que aconteceu com aquela pessoa, com aquela criança, por falta de afeto, ou as experiências que ela viveu, o que levaram muitos desses ela. casos são sistêmicos. São sistêmicos, né? A Ana traz isso muito bem, mas também fisiológicos, que a neurociência estuda há muito tempo. E aí entra o ponto, a neurociência também de hoje não é a mesma de amanhã, porque os avanços tecnológicos estão vindo e aprofundando cada vez mais os estudos. Então, o que era neurociência no passado não é o que é hoje não é o que vai ser amanhã. E hoje eu faço pós em neurociência e comportamento. Eu tenho certeza que ao acabar, já andando nessa pós, ela já está se atualizando e, né, e faz parte. Mas a gente está entendendo esse movimento e está se aprofundando nele. Chegou o seu momento. Vai lá, Ana, sistêmico. Bom, a minha formação, né, foi minha formação tradicional, da qual eu tenho muito orgulho, é na advocacia. Então, me formei em Direito, tenho pós em Finanças, Mercado de Capitais, pós em Gestão na área da Saúde. E tudo isso foi muito importante para mim, porém, vida é movimento. Vida é movimento. Então, você estava falando sobre os aprendizados, né? Eu precisei aprender a lidar com dinheiro, eu aprendi a lidar com dinheiro, eu precisei aprender a compreender esse mundo do marketing, do lead, do funil, eu compreendi. Eu precisei compreender de gente, de pessoas, e eu fui atrás. Então, tem muito também do querer vida, querer movimento, de estar ali no seu próprio lugar e viver o melhor que você pode sendo quem você é. Ontem nós jantamos juntos aqui, nós três, e aí eu trouxe para eles uma partilha que eu estou estudando sozinha também, porque não tem onde aprender muito essa coisa da gestão da complexidade, pensamento complexo. Cada pessoa tem um nível cognitivo, cada pessoa é capaz de ver um fluxo para a sua própria vida, um fluxo para o seu próprio negócio. E a grande sacada é você perceber para você o que te satisfaz, qual é o tamanho do sucesso que você deseja, qual é a quantidade de dinheiro que você dá conta, porque tem pessoas que não dão conta de mais do que 5, 6 ou 10 milhões de reais na sua conta, ou dólares pode ser, né? Porque às vezes a própria história da pessoa não dá conta daquilo, ou ela não se sente capaz de romper o padrão familiar, né? Posso contar sobre mim, eu sou filha de agricultores, e quando eu comecei a fazer dinheiro, eu me sentia mal, me sentia de consciência pesada, porque eu via meus irmãos, eles não tinham capacidade. Quando eu podia estudar, quando eu tinha acesso a coisas, eu precisei ser muito adulta, precisei querer viver a minha própria história, e a minha vida ser homenagem para os meus pais, para os meus avós que passaram fome, e isso foi que me deu força. Eu vejo que hoje as pessoas, elas jogam fora a própria história, ao invés de usar como impulso, como força, né? Para encontrar o seu próprio lugar no mundo e aqui na vida. E quem tem também um nível de cognição alto, tem mais autoexigência, faz mais, realiza mais, tem mais potencial. Essa pessoa precisa explorar isso, do contrário ela vai viver a vida toda insatisfeita. Encontrar, não sei se eu me faço clara para quem está nos ouvindo, mas encontrar para você o que te pressiona a entregar o teu melhor. Talvez você vai dizer, tá, me fala na prática esse papo, né? O que te pressiona a entregar o teu melhor, que te dá dorzinha na barriga com o trabalho que você vai fazer? Cara, você está perto do teu potencial máximo. Você está próximo da tua cognição máxima. Vida é movimento. Vai atrás disso. Vai atrás do sucesso que cabe dentro de você e depois você aumenta. Expande. Gente, bate-papo aqui tá uma delícia, principalmente porque eu, assim, né, falar de gente, falar de carreira, falar de negócio é sempre muito agradável. Mas eu vou precisar encaminhar para o final, que a agenda vai andando aqui e eu não posso deixar de pedir a cada um de vocês abrir o contato de vocês, qual é o canal que vocês acessam ou recebem contatos das pessoas, de forma que as pessoas possam ir para a página 2 junto com vocês, que gostaram dos seus assuntos e que podem fazer negócio com vocês. Então, contem pra gente qual é o canal de contato de vocês, onde as pessoas podem encontrar vocês. Pessoal, bem fácil de me achar. Igor Drude, só tem eu no mundo. Essa combinação não é única. D-R-U-D-I. D-R-U-D-I, né? Fácil de escrever e difícil de falar, né? Vira Grude, Brude, tá? Vira um monte de coisa esse sobrenome aí.
Igor Drude em LinkedIn, Instagram, Facebook. Vocês podem me achar lá muito fácil. A gente pode continuar a conversa por lá também. Maravilha. E o seu? Eu tô igual o Igor, porque o meu nome dá conspiração da natureza, assim. Porque esses dias eu tava numa palestra, me chamaram de 5 nomes diferentes. Meu nome é Micarla. Micarla. Então é M de Maria, I de Ilha, K-A-R-L-A. Micarla. É complicado, mas é nome. Mas meu é nome a único. gente não escolhe. É singular. É uma marca. É É uma singular. marca. Então, Micarla_Freitas é o meu Instagram. Também tô no LinkedIn, Micarla Freitas. Tem site, micarlafreitas.com.br. Vai ser uma honra aí poder continuar essa jornada de contribuição, que eu acredito que é o movimento que a gente está fazendo. É isso Ontem eu mesmo. estava meio inconformada. Eu falava, mas Ana, esse grau de cognição, a gente quer que todo mundo, né, vá e movimente. E óbvio, a gente não tem controle sobre isso, mas ao mesmo tempo, movimentos como esse estimulam que a gente esteja mais disruptivo e quebrando E cada esse dia status mais quo. um pouco. E cada dia mais um pouquinho e a comunidade vai aumentando. Daqui a pouco é uma progressão geométrica e a gente está podendo. E você sabe que o cérebro, ele quer, quanto mais a gente treina o nosso cérebro para aprender, Ele tem fome, melhor a gente fica. Então, quanto mais curioso, né, quanto mais curiosa a gente for, a gente consegue continuar essa jornada de desenvolvimento. Então, começa. É Uma isso página mesmo. por dia, um podcast por dia, né, uma palestra por dia já vai ajudar aí a gente a se desenvolver mais. Sensacional. E você? Meus canais também, Ana Garlet, fácil, né? Fácil, né, gente? Garlet, meu sobrenome. Eu tenho um canal no YouTube, Instagram, só LinkedIn também, procurar pelo meu nome. E gostaria de dizer para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, a riqueza está sempre nas outras pessoas. Então, te conecta com o outro e aprende com o outro. Cada pessoa é um grande universo de conhecimento. Se você for capaz de aprender com cada pessoa, você com certeza enriquecerá em todos os sentidos, que é muito mais do que só financeiro. Maravilha. Então, pessoal, queria agradecer. Vocês estão com a gente acompanhando aqui direto de Concórdia. Logo mais, teremos mais um Conversas Inspiradoras, esse sofá com um cafezinho agradável, com gente incrível e conversa que inspira. Valeu, pessoal. Até já! Obrigado, tchau, tchau.